Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para retomar os vídeos no canal, né? Mas eu espero que durante este tempo em que eu fiquei ausente, né, espero que vocês tenham acompanhado os meus áudios, né, as gravações diárias que eu faço no Telegram, né? Nós já estamos lá num grupo de mais de 5.000 pessoas. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o canal do Telegram. Bom, vocês devem lembrar que em dezembro, né, agora, eu estive em Brasília para o lançamento do meu livro Percevejos, Ideólogos e Alguns Escritores. Bom, e quando eu estive lá, os organizadores do evento fizeram várias gravações, né? E o vídeo de hoje é uma dessas gravações. Na primeira parte, o professor Luiz Carreira, que já foi entrevistado aqui no canal, fala a respeito do meu trabalho, né? O Luiz é escritor, professor, né? É mestre em literatura pela Universidade de Brasília, né? Com uma dissertação a respeito do poeta Stéphane Mallarmé, né? E também é doutor em teoria literária pela Universidade de Brasília. E, na sequência, depois da fala do Luiz Carreira, vocês vão poder assistir a minha entrevista, na qual eu falo aí a respeito de literatura, dos meus livros, do meu trabalho como crítico literário e da forma como eu entendo, como eu vejo a importância da literatura, além de vários outros assuntos. Tá certo? É isso, meus caros. Até o nosso próximo vídeo. Semana que vem estarei aqui de novo. E tudo de bom para vocês. O Rodrigo, ele é um amigo, né? Eu já acompanho ele há muito tempo, fui aluno dele, depois nos tornamos amigos. E o trabalho do Rodrigo é muito importante, né? E já tem uma capilaridade, assim, muita gente acompanha e espera um pouco desse contato pessoal. É sempre uma oportunidade, porque o autor do livro está sempre meio distante, né? Você conhece ele através do texto e o contato pessoal acaba criando um vínculo maior, e a gente queria muito que ele pudesse estar aqui com pessoas que admiram e seguem ele. Então o primeiro objetivo é isso, trazer essa proximidade, trazer um encontro com ele, né? O trabalho do Rodrigo é um trabalho muito importante no contexto cultural brasileiro atual, porque ele é, sobretudo, um intelectual de muita coragem. Então, ele tem capacidade de investigar coisas que ninguém quer mais investigar porque considera já consagrada, e ele vai fazer uma leitura crítica daquilo. Ele redescobre autores que estão esquecidos, ele faz uma avaliação permanente da história da literatura brasileira, mas sem o viés do que eu chamo de uma taxonomia historiográfica, ou seja, ele não se preocupa em ficar botando classificações, ele se preocupa em ler cada obra de maneira direta. Então, quando a gente lê o Rodrigo, a gente tem ao mesmo tempo uma aula de história da literatura no melhor sentido, que é compreender os fatos da literatura e não das classificações de literatura. E junto com isso a gente tem uma aula de leitura e de escrita, porque ele não faz só um juízo sobre o que ele está lendo, ele faz o juízo e justifica, ele mostra dentro do texto que ele está avaliando o que ele viu ali de qualidade e de problema. Então acaba sendo um aprendizado mesmo de como ler e como escrever. Então, em determinado momento, por exemplo, ele pega um livro que ele pode dizer que o livro é bom, mas peca do ponto de vista do estilo porque é excessivamente retórico, dentro de um conceito de retórica que ele vem trabalhando. Isso não fica no ar, ele vai lá e mostra, ele cria um foco, ele joga a luz exatamente em cima do ponto técnico que torna aquela avaliação dele real. Isso é muito importante porque a gente tem perdido a capacidade de ler, né? A gente tem tratado os textos como
aquilo que eu quero interpretar nos textos. O Rodrigo faz um caminho mais trabalhoso, mais difícil, mais fundamental de realmente tentar entender o texto e mostrar qualidades e defeitos dele a partir de exemplos reais, né? A cultura brasileira passou por um processo de muito domínio ideológico, onde muitos defeitos das obras de arte foram relegados porque elas atendiam interesses ideológicos. E eu acho que o trabalho do Rodrigo é curioso, porque ele coloca as coisas no seu lugar certo. Então ele não está também ali fazendo disputa política, ideológica, no sentido de vou achar aqui os autores que estão do meu lado. O Rodrigo é capaz de ler com muita clareza autores que, do ponto de vista do espectro ideológico, estão de um lado contrário ou diferente, mas ele está preocupado com a questão da qualidade estética. Nesse sentido, tem uma ideia que eu não sei se é exatamente a de reencontro, mas a de possibilidade de descoberta, que é a gente... Tem uma coisa que é importante nessa discussão, fazendo um pequeno desvio, que é assim, a gente está muito mal acostumado a ter opinião sobre tudo, a ter lado. Então qualquer discussão que aparece no Brasil, você logo quer ter uma opinião e logo quer ter um lado, de qual é a sua opinião e qual é o lado que você está. E isso é muito pouco para o desenvolvimento do trabalho intelectual e cultural. A obra do Rodrigo livra a gente disso. Ele não está ali se posicionando, vamos dizer, político ou ideologicamente. Ele está ali como um leitor, interessado em perceber qualidades literárias que ultrapassam em muito as disputas políticas, né? A gente também reduziu tudo no Brasil a uma questão de tudo é política, e nem tudo é política. A política é uma dimensão da vida humana. A vida humana tem dimensões muito mais complexas, e uma obra literária tem a competência de captar isso. Um trabalho crítico como o do Rodrigo vem dizer para a gente assim, vamos diminuir essas tensões um pouco no sentido rasteiro, e vamos ver como cada obra, no sentido de ser uma obra de arte, capta essa diversidade de tensões e de perspectivas da vida humana. E então, assim, talvez possa ser visto como um reencontro na medida em que permite o Brasil achar aquilo que a gente chama de alta cultura, ou seja, das coisas de alto nível, das coisas bem feitas, com um olhar mais sereno e mais interessado tecnicamente, não tanto conturbado pela política, né? A gente tem contato com a literatura através da escola, né? A escola é quem vai dizer pra gente o que é literatura, e geralmente a escola reduz a literatura a uma historiografia muito simples e aquelas disputas ideológicas às quais eu estava me referindo antes. O Rodrigo é um mestre em mostrar que as coisas são maiores e mais profundas do que isso. E isso cria impacto nas pessoas. Elas lembram de como foram mal educadas para a literatura e como um trabalho como o dele abre horizontes novos, e isso cria identidade pessoal. Eu costumo dizer que literatura é uma questão pessoal, trata de símbolos de pessoas e trata de afetar pessoas que leem esses símbolos. Pois não. Tem um bichinho aqui. Aí. Saiu. Só retoma a frase inteira? Só pra... Tá. Eu posso cortar mais da frase inteira. Beleza. Deixa eu ver do ponto que eu estava. Você falou do ensino, do aprendizado. Isso, porque a gente aprende, a gente tem um contato com a literatura através da escola. E a escola costuma reduzir a literatura a um esquema historiográfico ou esquema ideológico. Só que a literatura trata de coisas muito complexas, ela é um símbolo da vida humana. E a vida humana vai além da questão da política ou da classificação histórica, de quando que as pessoas viveram. Então, ela trata a dimensão humana de uma maneira muito complexa. Uma obra como a do Rodrigo ajuda as pessoas a recuperarem essa relação pessoal com o símbolo literário. Então a literatura volta ao seu papel original, que é conseguir conversar com a vida dos leitores. E eu acho que é por isso que ele cria tanta identidade com as pessoas que acompanham a crítica que ele faz. Para mim é muito difícil ler a literatura brasileira e escrever sobre a literatura brasileira, né? E não porque a literatura brasileira não tenha coisas belas, tem, né? Mas eu gostaria apenas de ler essas coisas, né? As coisas que eu gosto. Machado, Graciliano, José Lins do Rego, Manuel Bandeira, né? Eu gostaria de poder ler apenas as coisas que eu gosto. Mas esse projeto, né, do qual o livro que saiu agora, o Percevejos, ele é o 3º volume,
é um projeto cuja proposta é a releitura de toda a prosa brasileira. Não só a prosa de ficção, mas a prosa ensaística também, pelo menos os principais ensaístas. Então o que acontece? Quer dizer, é um projeto que exige que eu faça uma leitura ampla, né? E aí, bom, aí é fatal, né? Quer dizer, 80% do que eu leio é uma literatura muito desagradável, ou pelo menos que não me agrada, né? Então, o projeto, na verdade, o prazer é muito pequeno, né? Mas, por outro lado, quer dizer, o que me move é exatamente algo que eu sentia que eu não fazia na minha vida, que era dar conta da circunstância em que eu vivo. O projeto nasceu daí, de um pensamento do filósofo Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, que ele diz: eu sou eu e minha circunstância. E se eu não resolvo, se eu não dou conta da minha circunstância, bom, então é como se eu não tivesse vivido, como se eu não tivesse cumprido a minha missão. Okay. Então, esse projeto de releitura da prosa nasce disso. Tá? Então, se há algum prazer, ele nasce desse senso de dever, né? De que eu preciso dar conta da minha circunstância. Eu acho que o fundamental, quando se trata da literatura brasileira, é nós pararmos de repetir os lugares comuns. Né? Então, assim, você vai pegar os livros didáticos, ou você vai ler algumas histórias da literatura brasileira, e você percebe que tem algumas avaliações, alguns chavões, né? Algumas avaliações que se transformaram em chavões, se transformaram em lugares comuns, né? E que isso se torna uma repetição, né? Mas como toda repetição, né, é só uma papagueação. Né? Não são afirmativas avaliações que nascem de uma leitura realmente crítica, de uma leitura realmente minuciosa. Né? Então, esse é o grande passo que a gente precisa dar. Né? Nós precisamos ler a literatura brasileira integralmente, toda a literatura brasileira, mas assim, esquecendo o que foi dito sobre ela, né? E olhando para ela com um olhar plenamente independente. Né? E é isso que eu busco, né? Que eu tento fazer isso. Né? Quer dizer, eu até, em alguns ensaios, dialogo com alguns críticos, com alguns historiadores da nossa literatura, né? Às vezes concordando, às vezes não. Né? Mas eu acho que isso é o que falta para nós. Nós temos que abandonar os lugares comuns, né? As opiniões aí supostamente isentas, que estão consolidadas, e ir em busca da literatura de novo, né? Mas ir direto às fontes, aos escritores, né? E realmente ler. E aí é fatal que você construa um olhar diferente, que é o que a gente mais precisa. Eu acho que qualquer trabalho que você vai desenvolver com a literatura, né, ela pressupõe que você tenha, acima de tudo, um grande amor. Né? Um grande amor não só pelo texto que você vai ler, né? Mas um grande amor pelo exercício da leitura. Né? E esse grande amor só é possível, ele só se manifesta se você estiver aberto ao diálogo com a obra literária. Né? Então, quando eu me vejo como crítico literário, né, eu me vejo principalmente assim, como um leitor, né? Alguém que está realmente disposto a desenvolver um diálogo sincero com o livro, com a obra literária. Né? E deixar que a obra literária fale para mim, diga para mim o que ela tem a dizer.
E esse tipo de comportamento, ele vai na contramão do que todo mundo pensa que é o trabalho do crítico, porque a primeira impressão que você tem é uma impressão negativa. Quer dizer, como se o crítico fosse alguém que ele necessariamente vai fazer uma crítica negativa e é movido pelo desejo de fazer uma crítica negativa. Né? E essa não é a verdade, quer dizer, o contrário. Né? Quer dizer, o meu desejo inicial que me move ao meu trabalho de leitor é exatamente um gesto de amor. Né? É exatamente o desejo de dar a nota máxima para o que eu estou lendo. Né? É exatamente um gesto de confiança no escritor. Né? É claro que é fatal, né? Quer dizer, como em qualquer outra situação da vida, às vezes você se decepciona. Né? Mas o primeiro gesto é esse. O bom crítico literário, né, ele luta com ele mesmo para fazer uma leitura sem nenhum preconceito. Né? O mau crítico literário é aquele que está filiado a uma determinada escola, a uma determinada linha de pensamento, né? E já constrói toda a crítica dele partindo de um pressuposto teórico que ele acha que é perfeito. Né? E isso é uma bobagem, porque isso é impossível. Né? Quer dizer, ao contrário, a leitura tem que ser aberta. Por quê? Porque você não pode ler um autor do século XVIII com os olhos de alguém que admira a literatura do século XXI. Né? Você não pode ler, sei lá eu, Machado de Assis com um olhar de quem acha que o suprassumo da literatura é James Joyce. Né? Quer dizer, você não pode tentar encaixar a literatura, os diferentes autores, numa forminha pré-estabelecida que você tem. Não, aí você mata a literatura. Você mata a literatura. Né? Não, você tem que ser o contrário. Né? Você tem que dialogar com ela de maneira aberta e descobrir as coisas maravilhosas, né, que um autor, assim, muitas vezes um autor, sei lá eu, da Idade Média, né, ou um autor da Antiguidade, né, as coisas maravilhosas que ele tem a dizer para nós, que somos homens do século XXI. Esse é o nosso trabalho, esse diálogo franco com a literatura. A experiência humana, por mais variada, por mais múltipla, por mais rica que ela seja, ela é sempre incompleta. Tá? Então, por exemplo, quando é que nós, na nossa vidinha diária, né, teríamos a chance de realizar um grande gesto de coragem, né? Um grande gesto heróico? Né? Ou não, quer dizer, quando é que nós teríamos a chance de sermos covardes, né? Tragicamente covardes? É muito difícil. Né? Mas a nossa vida cotidiana, ela já está presa aí a alguns moldes, né? Ao dia a dia. É muito difícil que haja uma chance de você demonstrar o seu heroísmo de maneira espetacular, né? Ou a sua covardia de maneira igualmente espetacular. Bom, e o que a literatura faz por nós? Ela permite que nós tenhamos essa experiência. Tá? Quer dizer, de nós nos identificarmos com alguém que foi corajoso, extremamente corajoso, ou foi extremamente covarde. Tá? O bom escritor cria dentro de nós a ideia perfeita, concreta, visível, né, quase que palpável do que é o heroísmo, do que é a covardia. Né? E aí o que acontece? Você vai adquirindo o que nós poderíamos chamar, não sei se é a melhor expressão, né, mas assim, você vai adquirindo experiências morais. E você vai formando o seu caráter, vai formando a sua imaginação, né? Vai ganhando experiência de vida. Né? Percebe? Então, assim, é uma bobagem dizer
que a literatura é inútil, como muita gente diz hoje, né? Não, ela tem essa utilidade que é insubstituível. Nenhuma outra arte oferece para nós essa possibilidade, né? De você ter experiências e assim diversificar a sua maneira de olhar a realidade, né? E assim, quer dizer, aprofundar o seu, não só o seu conhecimento, né? Mas aprofundar a sua maneira de se relacionar com a vida, né? A partir das novas experiências que só a literatura oferece, né? Isso é insubstituível, é maravilhoso, né? Quando é que você vai na sua vida se deparar, por exemplo, com um herói como Ulisses, né? Que ao mesmo tempo que é um homem capaz de os gestos mais nobres, né? É também um mentiroso, um enganador, um sedutor, né? Muitas vezes é cínico, irônico. Percebe essa multiplicidade, essa personalidade assim tão rica? Quando é que na sua vida diária você vai poder conviver, né? E ver de perto e entender esses diferentes comportamentos? A literatura te oferece isso e assim o que ela faz? Ela te prepara para a vida. Quer dizer, o dia que você se deparar com essas características em alguém, você não vai só saber identificar, né? Mas você também vai saber avaliar. Você vai saber que aquela pessoa que te, num determinado momento, decepciona, né? Ela também pode ter nobreza, né? E vice-versa, né? Percebe? Então, nós nos tornamos mais humanos com a literatura. Nós nos aproximamos mais dessa complexidade que é o homem. A gente compreende melhor o drama humano, né? Em toda a sua complexidade. É isso que a literatura nos oferece. O fascinante nesse momento de encontro com o leitor, o fascinante vai muito além, né, dessa maravilha de você saber que tem alguém que está disposto a ler o seu trabalho, né? Quer dizer, o maravilhoso disso é o encontro humano, né? Quer dizer, é esse diálogo, ainda que rápido, que acontece, em que a pessoa muitas vezes conta um problema, conta um sonho, fala para você como é que ela gostou, como ela começou a gostar de literatura, né? Bom, isso é maravilhoso, né? Quer dizer, o que é fascinante é essa oportunidade, né? De você manter um diálogo franco, sincero, né? E você está aberto para a experiência do outro, né? Isso daí não tem preço, não tem preço. Eu sem exagero nenhum, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com essas pessoas, ouvindo essas pessoas, porque são elas que fazem a literatura, são elas que fazem o meu trabalho ter algum sentido, né? Sem elas, nós não somos nada, quer dizer, a gente escreve para elas, a gente não escreve para nós mesmos, né?